Aqui mais uma dica do professor Rogério, da Oficina do Estudante. A dica que eu vou dar agora é a relação entre Adam Smith e o mundo atual. Vamos entender o que foi criado no século XVIII dentro daquela esfera do iluminismo e o que nos influencia até os dias de hoje. Um dos principais pensadores iluministas foi justamente esse britânico Adam Smith. Adam Smith, ele escreveu um livro extremamente importante para a história da humanidade que chama A Riqueza das Nações. A primeira vantagem do Adam Smith é perceber que toda a riqueza ela é gerada através do trabalho. Mas a importância real do Adam Smith está numa proposta econômica que ele cria. Vamos entender, ele está escrevendo suas teorias num período de crítica ao antigo regime caracterizado pelo absolutismo, pelo mercantilismo e pela sociedade dividida em estados, em estamentos. Então o que acontece? O Adam Smith, ele vai direto criticar um dos pilares do antigo regime, que é justamente o mercantilismo. Vamos lembrar, gente, conceito. Mercantilismo era aquela interferência do Estado na economia. O Estado absolutista, o Estado moderno, no caso representado pelo rei, ele interferia de forma ativa na economia. E é aí que Adam Smith entra criticando essa ação econômica dos reis absolutistas. Vamos entender. Adam Smith, ele simplesmente vai ser contra o mercantilismo, porque ele vai defender a autorregulação do mercado. Segundo ele, vai surgir a teoria da lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura é o seguinte, prestem atenção aqui. Olha o que o Adam Smith estava querendo nos ensinar, que se você tem uma oferta muito grande de produtos e uma procura pequena, tá, o preço desse produto fica muito barato. Então ele fica muito baixo, assim como o lucro das empresas que produziram esse produto. Então chega uma hora que vai ser uma concorrência natural, algumas empresas vão falir e o número de produto vai diminuir. Aí a gente tem uma outra lógica, uma outra hipótese criada por Adam Smith. Agora eu tenho uma oferta pequena de produtos e muita procura por esse produto. Ocorre o inverso, o preço do produto fica muito mais caro. Chega uma hora que as indústrias vão perceber que está faltando esse produto e vão começar a produzir, até chegar uma hora que ocorrerá um equilíbrio entre a oferta e a procura de produtos. Isso cria um preço justo. E o importante dessa relação que eu mostrei aqui com as minhas mãos, Adam Smith jamais ele cita essa regulamentação através do Estado. O Estado não interferiu nessa regulamentação dos preços. Então, o Adam Smith ele acaba nos ensinando que o Estado não precisava interferir na economia para essa economia se autorregulamentar. Então isso, gente, foi criado no século XVIII, essa lei da oferta e da procura. Depois, ela vai ser implementada muito no século XIX, ela vai causar alguns problemas, como o imperialismo, Primeira Guerra Mundial e também a crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. Por grande parte do século XX, essa teoria do liberalismo econômico, é muito difundida pelo Adam Smith, ela vai ser esquecida no início para a metade do século XX. Então o que acontece, pessoal? Na década de 1990 vai começar a volta da análise dessa teoria do Adam Smith. Vai ser através do que nós conhecemos como neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai ser uma readaptação das teorias do Adam Smith. Vamos entender como ele vai fazer. Esse neoliberalismo ele vai propor o chamado Estado mínimo, ou seja, que o Estado deve interferir o mínimo possível na economia e na sociedade. Ele só iria possibilitar para a população alguns recursos básicos, como saúde, educação, segurança pública. O resto, tudo vira para a iniciativa privada. É nesse neoliberalismo que está presente na nossa sociedade contemporânea, no nosso mundo atual,
que ocorre a onda de privatizações e a onda de tentar flexibilizar as leis trabalhistas. Então dá uma olhada, gente, olha que interessante. Uma coisa criada no século XVIII por Adam Smith, ela está influenciando o nosso dia a dia. Um dos assuntos que mais se discute nas relações trabalhistas atualmente aqui no Brasil é justamente a flexibilização da CLT, ou seja, as leis trabalhistas elas podem ser flexibilizadas por causa desse neoliberalismo que tem como base histórica a teoria do Adam Smith no século XVIII. E nós tivemos várias empresas privatizadas por causa dessa teoria de pouca intervenção do Estado na economia, criada no século XVIII pelo Adam Smith. Então aqui, pessoal, fiquem espertos. O que ocorre no passado pode ser, muitas vezes, causa dos fenômenos que ocorrem na nossa sociedade atual. Se nós temos várias empresas privatizadas e também um debate muito grande sobre a flexibilização das leis trabalhistas, se deve a esse neoliberalismo que tem como base histórica a teoria do Adam Smith. Então essa foi mais uma dica, muito obrigado pela atenção, até a próxima.